Bom, boa tarde a todos, tudo bem? Alguns alunos aqui presentes estão acostumados a vir lá no terceiro andar, no curso de ECF, né, que nós temos aqui com a carga horária de 3 dias, 3 noites, né, onde a gente detalha mais as telas e trabalha melhor os regimes de tributação. Fora o CRC, me vem também no mesmo prédio, porque eu sou professora da Trevisan, né, aqui no módulo de Transfer Price e outros tributos, e também de contabilidade tributária lá no IBMEC. Tá? Qual é o nosso objetivo aqui desse bate-papo, dessas 2 horas, né? O tempo é bem curto, a gente vai dar uma ênfase no que é importante a gente ter em mente nesse momento que a gente precisa iniciar os trabalhos de preenchimento da ICF. Terminamos a ICD, né? 31 de maio, respiramos um pouquinho, né? E já vamos começar a maratona aí da ICF até o dia 31 de julho. É justamente quanto aos cuidados e os cruzamentos de informações, já que a ECF é a última declaração da empresa que fecha o ano calendário. Né? Todas as demais já foram entregues e é o último momento também de eu verificar se as demais que eu entreguei para a Receita Federal estão corretas, se eu preciso fazer uma retificação. Então, no momento que eu preencho a ECF, também é o momento de eu verificar as informações que ela contempla e que também estão contempladas em outras obrigações acessórias. No mês passado, eu estive na Quarta do Conhecimento, não aqui, né, lá em cima, falando do plano de fiscalização da Receita Federal. E, no plano, uma das ações realizadas em 2016, ela foi voltada para a revisão das obrigações acessórias. Foram 336 mil declarações revisadas. E a maioria dessas declarações são relativas à escrituração contábil fiscal. Né? E aí vem a importância de a gente saber qual é a qualidade dos dados informados. Né? Normalmente, quando nós temos um prazo de entrega, né? Isso vem lá da época da DIPJ, olha, vamos preencher os dados principais para não perdermos o prazo. E aí, na ECF, tal qual a DIPJ, costumamos dar mais importância para as informações, que na época da DIPJ nós tínhamos as fichas, né? Hoje nós temos os registros e blocos na ECF, daqueles registros que são pertinentes à apuração do imposto de renda. E não damos tanta atenção para as demais informações dos blocos de informações econômicas e gerais, que, a maioria das vezes, se comunicam com outras obrigações acessórias, principalmente se a empresa tem operações com o exterior. E é isso que a gente tem aqui como objetivo de apontar não só o que está mudando, o que a gente precisa ver de novo, né, quais são as mudanças para a ECF desse ano, mas, principalmente, o que eu preciso observar no momento que eu estou elaborando em relação ao cruzamento das informações, tanto entre registros da própria ECF, como informações declaradas em outras obrigações acessórias. Tá? Começando aqui, falando de obrigatoriedade, né, todas as pessoas jurídicas. Tá? E quais são as exceções? As empresas do Simples Nacional, os órgãos públicos e as pessoas jurídicas inativas. Então, de forma diferente da ECD, a ECF ela abrange um número maior de pessoas jurídicas. Né? Eu não tenho distinção se eu tenho um valor X de contribuições de PIS/COFINS recolhidos no mês, como é o caso das imunes isentas, que a gente vai falar numa parte específica, né? São todas as pessoas jurídicas. E qual é a maior parte que gera dúvida aqui quando a gente começa a falar de obrigatoriedade? As inativas. Por quê? Porque nós tivemos alterações recentes na legislação para essas pessoas jurídicas. Né? Primeiro que, para ser inativa, ela não pode ter movimentação financeira. Tá? Essa é a primeira questão. Não pode ter um rendimento de aplicação financeira, alguma movimentação bancária, mesmo que ela não compre ou venda mercadorias. Né? Se ela tiver um rendimento de aplicação financeira, isso já faz descaracterizada do conceito de inativo. Segundo, que nós tínhamos a declaração simplificada da pessoa jurídica, da mesma forma que o Simples Nacional tem a sua declaração específica. E essa declaração ela foi extinta. E hoje, a inativa, o que se resume em termos de obrigação acessória? A DCTF, com ausência de débitos, sem movimento, né? Que a gente teve uma prorrogação aí recente por conta dos problemas que estavam sendo causados aí no programa gerador. Né? Então, a inativa hoje, ela fica restrita aí à entrega da DCTF sem movimento. Ela não é obrigada à entrega da ECF. Agora, tirando essas 2 categorias de PJ e os órgãos públicos,
todas as demais pessoas jurídicas estão obrigadas. As imunes e isentas, desde o ano passado, passaram a estar obrigadas sem qualquer condição. Tá? Até o ano calendário 2014, elas estavam obrigadas se elas tivessem a mesma condição dos PED contábeis, se elas tivessem as contribuições para o PIS e COFINS em valor igual ou superior a R$10 mil. Desde o ano passado, não tem mais essa condição para a SE, para a escrituração contábil fiscal. E aí, qual é a principal curiosidade? Mas por que o fisco quis fazer essa abrangência para as imunes e isentas? Justamente para averiguar se ela está atendendo os requisitos de imunidade e isenção. Os olhos são exatamente para isso, né? Será que realmente as atividades que ela está executando, que ela está explorando, estão condizentes com os objetivos sociais previstos no Estatuto? É com esse olhar que esse grupo passou a ficar obrigado, independente de qualquer tipo de valor ou recolhimento. O prazo, né, 31 de julho, também costuma causar uma certa dúvida, porque ano passado foi junho, né, e a DIPJ todos os anos foi junho, mas desde a última alteração da IN 1422 de 2013, que das regras da CF, foi estabelecido aí o prazo de 31 de julho. Tá? Então, para esse ano, nós temos aí mais de um mês, né, após exceder, para poder elaborar, validar e transmitir a SF. Quais são as exceções? Né? Os eventos especiais. Que eventos seriam esses? De reestruturação societária. Ou extinção da PJ ou reestruturação societária. E quando isso acontece, o prazo ele é contado a partir da data do evento. E aí eu preciso ter um certo cuidado em relação a isso. Tá? O que seria data do evento? Tá? Imagine que eu tenho um ato societário de uma alteração, de uma fusão, ou uma incorporação, ou uma cisão entre duas sociedades. Tá? E esse ato societário ele é assinado, né, pelos sócios, se for limitado, e ele é arquivado lá na junta comercial ou no registro civil no prazo de 30 dias. Tá? A validade desse ato societário ele retroage à data da assinatura lá pelo nosso Código Civil. Caso o arquivamento ocorra após esses 30 dias, a Receita Federal considera a validade do ato a data do arquivamento. Então, só a partir desse arquivamento é que eu vou considerar o prazo para a entrega das obrigações. Então, imaginando aqui que uma empresa realize uma operação de incorporação em janeiro de 2017. Tá? Então, se ocorrer essa incorporação de janeiro até abril de 2017, o prazo é o mesmo do ano calendário 2016, 31 de julho. Caso esse evento especial ocorra no período de maio a dezembro do ano calendário em curso, né, que aí seria já 2017, até o último dia útil do terceiro mês subsequente. Tá? Isso também houve uma alteração na legislação. Nós tínhamos o prazo de até o último dia útil do mês subsequente, tá? E através da última alteração da IN, até o último dia útil do terceiro mês subsequente, contados da data do evento. Tá? Então, eu preciso verificar esse lapso de tempo entre a assinatura e o arquivamento para fazer a contagem desse prazo. E quais seriam as penalidades? Né? A gente coloca as penalidades assim no início, né, para a gente ficar bastante preocupado aí com a qualidade das informações. Tá? Se eu estou falando de empresas do lucro real, né, as penalidades elas são estabelecidas de acordo com o regime de tributação, e eu não entrego a SF a 0,25 do lucro líquido do exercício, que se refere à escrituração, por mês, calendário ou fração, limitado a 10% do lucro líquido. E se não houver lucro líquido no exercício? A fiscalização vai verificar o ano calendário anterior, se há ou não lucro. E havendo lucro no ano calendário anterior, o valor desse lucro para aplicar o percentual de multa, ele é atualizado pela Selic. Tá? Para isso, justamente em função disso, foi criado um dos últimos registros da SF para informações do período do ano calendário anterior. E se a empresa não tem lucro, né, mesmo buscando os anos anteriores, ela nunca foi uma empresa lucrativa. A fiscalização vai aplicar o quê? A multa mínima. Tá? E qual seria? 100 mil para a receita bruta total igual ou inferior a 3,5
3 milhões e 600, ou 5 milhões quando a empresa tiver receita bruta maior. Tá? Então, para o lucro real, realmente as penalidades são bem expressivas. Se eu tenho empresas de outros regimes, aí a penalidade é um pouco mais branda. Existem reduções de multa se eu fizer a transmissão antes que a fiscalização identifique essa falta de entrega. Então, se eu transmitir até 30 dias após o prazo, a redução é de 90%, 75% se for até 60 dias, 50% quando transmitida a qualquer tempo, desde que antes da intimação da fiscalização, era 25% no prazo estabelecido pela fiscalização lá constante da intimação. O prazo para você apresentar que o próprio fiscal vai estabelecer para você, tá bom? Em relação aos demais regimes, ainda não. Em relação a erros, tá? E aí qual é a principal preocupação aqui da SF em comparação à DIPJ? Tudo que é SPED, né, além de ficar muito mais fácil para a fiscalização identificar, já que ela tem vários módulos, né, dentro do SPED tratando daquela mesma informação, ainda não sabemos o que será feito em relação aos erros. Na época da DIPJ, não era muito comum os autos de infração por erro, informação omitida, ou então erro de número que não implicasse em base tributável, né, aquelas outras fichas aí de informações econômicas e gerais. No âmbito do SPED, a gente não pode duvidar muito, tá? Então, é melhor a gente tentar aí ser o mais exato possível. E aí seria a multa de 3%, não inferior a R$100, do valor omitido inexato ou incorreto, também com redução de 50%, desde que identificada antes do procedimento da fiscalização. Tá, em relação aos outros regimes, né? E aí se aplica ao lucro presumido, ao arbitrado ou imunes e isentos. R$500 por mês ou fração, né, pela falta de entrega. Pode ir. E a redução de 50% também, se a entrega, a transmissão ocorrer antes da fiscalização. Falando de estrutura, né, e aí começa a nossa verdadeira sopa de letrinhas aqui, né? Como é que está dividido, né, a estrutura da SF? Esse primeiro conjunto de blocos representam as informações contábeis que eu recupero do TXT da ECD, do SPED contábil. Tá? Então, se a empresa é uma empresa do lucro real, ela não tem opção. Ela é obrigada a recuperar a estrutura do SPED contábil. Se ela é uma empresa do lucro presumido ou ela é uma entidade imune ou isenta, depende da situação. Pode ser que ela esteja... Se ela estiver obrigada à entrega do SPED contábil, ela vai ter que marcar essa informação quando ela criar a escrituração. Então, aí ela vai precisar recuperar essa estrutura. Então, ali, ó, primeiro, informações recuperadas da ECD é o bloco C, e aí eu vou gerar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, de forma automática. Da mesma forma que eu recupero as informações contábeis do SPED, do arquivo TXT da ECD, eu também trago toda aquela estrutura do plano referencial. Não preciso fazer o DEPARA para a SF, porque já foi feito o DEPARA quando eu elaborei o SPED contábil. Como a gente traz as informações das empresas que já tinham a atividade pré-existente em 2015, eu preciso também recuperar para as empresas do lucro real a SF do ano anterior. Por quê? Porque eu preciso trabalhar os saldos de partida da parte B do LALUR, né, que vai ter aí um reflexo, pode ter um reflexo na minha escrituração do ano calendário de 2016. Então, eu recupero os dois arquivos. O SPED contábil, lucro real não foge, né, e a SF do ano anterior, caso a empresa não tenha iniciado as atividades em 2016. Trazendo toda essa estrutura, agora está funcionando até rápido, né, trazendo essa estrutura contábil para o lucro real, né, aí eu trabalho no lucro real esses dois blocos, o bloco M, que apresenta o ELALU e ELAX, né, o livro de apuração do lucro real e o livro de apuração da contribuição social, e no bloco N eu faço o cálculo. Né, o M é a base de cálculo, né, vou fazer os ajustes devidos no lucro contábil, quais são as despesas que a legislação do imposto de renda não permite a dedutibilidade, eu vou ter que adicionar essas despesas, e quais são as receitas que não são tributáveis por uma determinação, ou transitória ou definitiva. Então, esses ajustes são feitos ali no bloco M.
Aí eu apuro o quê? O lucro real e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Partindo dessas bases de cálculo, eu vou apurar os tributos no bloco N. Tá? Esses são os blocos destinados aí à apuração do lucro real. Em relação ao lucro presumido, eu vou apresentar o balanço patrimonial e a demonstração do resultado dos exercícios se a empresa esteve obrigada à entrega do SPED contábil. Caso contrário, né, ela vai precisar, ao abrir a escrituração, colocar essa informação, que ou ela usa livro caixa, que ainda é uma prerrogativa da legislação tributária, tá? E aí só fazendo um parênteses, que a Receita Federal ela ainda permite o uso de livro caixa, né? Mas para efeito de norma contábil, todas as empresas precisam ter contabilidade, né? Então, é assim, embora eu tenha dispensa do SPED contábil, isso não tem respaldo na nossa legislação contábil usar o livro caixa em vez de ter os lançamentos usuais aí dos eventos financeiros. Temos um bloco novo, né? Desde o ano passado era facultativo, o livro caixa, que é o bloco Q. Esse ano ele se tornou obrigatório se a empresa do lucro presumido tiver uma receita bruta igual ou superior a R$ 1.200.000. Tá? Só neste caso, o bloco Q é obrigatório. Pode ser facultativo preenchimento, mas a obrigatoriedade ela está vinculada a esse valor de receita bruta. O bloco T, lucro arbitrado, né? E aí a sistemática desse regime de apuração é tal qual o lucro presumido, só que com os percentuais de margem presumida onerados em 20%. Então, essa é a diferença que vira a chave de presumido para o arbitrado. Qualquer empresa que esteja em qualquer regime de tributação, seja ela presumido, seja ela real, seja ela imune ou isenta, pode ter o arbitramento do lucro para a Receita Federal dependendo da infração cometida à legislação tributária. Tá? Então, se uma empresa de lucro real não mantém o controle de estoque e utiliza a dedutibilidade do custo da mercadoria vendida de forma irregular, ela sendo autuada, o fiscal pode arbitrar o lucro e ela passar a partir de então, em vez de tributar pelo lucro real, tributar pelo lucro arbitrado. O próprio lucro presumido também pode sofrer sanções dependendo aí ou omissão de receita ou da penalidade cometida, ok? Imunes e isentas. Da mesma forma que o lucro presumido, só vai apresentar balanço patrimonial e DRE se esteve obrigada à entrega do SPED contábil. Tá? Se ela foi desobrigada, ela vai indicar ao criar a escrituração essa situação e ela só vai preencher a apuração do IRCS se também ela tiver alguma atividade sujeita à tributação do imposto de renda e da contribuição social, que a gente vai falar quando tratar do bloco U de forma mais detalhada. Esses 3 blocos aqui, eles fazem um misto, né, de informações voltadas para setores econômicos da economia. A empresa é uma empresa de TI, a empresa é uma empresa de capacitação, de inovação tecnológica, né, dependendo do segmento, como também se essa operação é uma operação no Brasil ou uma operação no exterior. Tá? E aí, muito em linha, né, com todas as ações que estão ocorrendo aí no mundo, de uma forma geral, com todos os entes de fiscalização dos outros países que compõem a OCDE, né, nós estamos vendo na nossa legislação algumas iniciativas da fiscalização poder ter acesso a intercâmbio de operações internacionais. Né? E aí, em função disso, foi criado o bloco W, que é a declaração país a país. É uma declaração que hoje já existe em muitos outros países, que a finalidade principal é o quê? A troca de informações financeiras entre as jurisdições, tá? Para identificar aí esquemas de planejamento tributário, onde a receita de um grupo multinacional se concentra, se é num paraíso fiscal ou não. O objetivo aí do bloco W é exatamente esse, que a gente vai falar mais no detalhe. E aí, como é que a gente cria a escrituração? Né? Eu tenho a opção de usar um software próprio e importar o arquivo lá no PVA só para eu validar, né, e assinar e transmitir, ou eu posso também criar a escrituração dentro do PVA. Em relação às empresas imunes, isentas e lucro presumido, é relativamente fácil. Lucro real é um esforço maior por conta dos cruzamentos de adições e exclusões do livro de apuração do lucro real, tá? Porque eu preciso relacionar isso com a conta a que se refere aquele lançamento. Então,
É bastante trabalhoso fazer isso dentro do PVA. Tá, já escolhi a minha opção, vou criar a minha escrituração. O que eu preciso agora? Estabelecer os parâmetros de tributação dessa entidade, dessa pessoa jurídica. Né? Ela é lucro real, ela é lucro presumido, ela é imune, ela é isenta. Ela está ou não obrigada à entrega da ECD, que a gente vai ver no próximo slide. Depois que eu faço o parâmetro da tributação, né, qual é o regime de tributação, e se ela tem que recuperar ou não o arquivo do SPED contábil. Eu vou dizer o que ela faz, né, qual é o segmento dela. E aí eu tenho um questionário que eu preciso responder sim, não, para dizer qual é o ramo de atividade, se ela tem operação exterior ou não, né, se ela é uma empresa que é um consórcio. Então, parâmetros complementares, nesse momento eu preciso o quê? Conhecer muito bem o meu cliente. Se eu não marco, eu não habilito o registro, e eu posso estar errando. Da mesma forma que se eu marcar sem ser necessário, eu vou também ter problemas na hora de validar o arquivo. Então, eu preciso ali ter certeza do que o meu cliente faz em termos de operação. E, na sequência, a recuperação do SPED contábil, se couber, né? E da SF do período anterior também, se a empresa teve atividade lá em 2015. Aí, lá na primeira telinha da SF, a gente tem esse passo a passo. Ó. Criar escrituração aqui, ou importar, né? Aqui, depois que eu preencho todos os dados, eu valido a SF, que é onde a gente começa a sofrer com aqueles erros, né? Aquele relatório cheio de erros que você precisa trabalhar. Né? E aí, realmente, você tem que ir lá no linkzinho do erro e tentar achar de uma forma mais fácil. Né? Aqui, assinar a escrituração e transmitir. Se eu não zerar os erros, eu não consigo transmitir. Em relação aos avisos, tentar, na medida do possível, mitigá-los, diminuir o número de avisos. Pode ser que um aviso esteja mostrando para você o seguinte, olha, o valor de um determinado royalty, de um determinado serviço técnico que você formular, informações econômicas e gerais, na sua DRE, o valor está bem diferente. Não tem uma coerência entre os valores do resultado e o valor que você está informando nas fichas de informações econômicas e gerais. Então, precisa dar uma certa atenção para os avisos, porque como eles não proíbem, né, não causam problema na hora da transmissão, é prático a gente eliminar os erros e deixar os avisos. Mas não sabemos se os avisos podem gerar multa por informação omitida ou com erro. Tá? Então, a gente precisa ter esse cuidadozinho. Aqui em cima, nós temos, ó, aqui quando a gente clica, a gente abre toda a árvore dos registros. Então, na medida que eu marco em parâmetros complementares as operações que a minha empresa faz, aqui eu abro, eu ramifico, né, todos os registros aqui que eu preciso preencher. Aqui eu recupero o SPED contábil a qualquer tempo. Eu posso abrir inicialmente sem recuperar e depois recuperar para dentro da estrutura. E, da mesma forma, a recuperação da SF do ano anterior. Então, essa aqui é a telinha inicial do sistema, né, para que haja aí sejam feitos os parâmetros, né, disponibilizados os registros, para eu começar a preencher. Quando eu vou preencher a primeira telinha, né, que seria a telinha aí do parâmetros de tributação, aqui eu vou dizer qual é a qualificação dela, né? Se ela for uma PJ do ramo financeiro, ela precisa ser identificada. Por quê? Porque a tributação da CS dela é diferente. Ela tem alíquotas diferenciadas aí para a contribuição social. Aqui, se é lucro real, se é lucro presumido, se é imune isento. E vou preenchendo, dependendo do regime de tributação, as informações adicionais. Se eu sou uma entidade imune isenta, qual o trabalho que eu preciso ter? O estatuto. Primeira coisa, vou olhar o estatuto da minha entidade para ver se os objetivos, né, sociais pelos quais ela foi criada, se as receitas que ela oferiu no ano calendário estão condizentes. Né? Se ela tiver alguma receita totalmente desvinculada do objeto social e a destinação, consequentemente, também desvinculada, certamente a Receita Federal quer enxergar e aqui ela vai ter uma atividade tributada pelo imposto de renda e pela contribuição social. Tá? Então, esse é o primeiro trabalho. Eu costumo falar nas turmas que o que parece ser fácil, geralmente não é. Né? No escritório, a gente olha muito... não, deixa eu olhar pelo de lucro real. Essa é a mais importante porque é ela que vai sofrer fiscalização. Não, o plano de fiscalização que a gente trabalhou aqui na última quarta do conhecimento,
existem muitas ações voltadas para empresas do lucro presumido, empresas do Simples. Tá? Então, hoje não é uma realidade absoluta dizer que a fiscalização tem olhos somente para os grandes. Ela começou a olhar os pequenos também. Tá bom? Aqui, se eu escolho o lucro real anual aqui, eu tenho que dizer qual foi a minha modalidade de antecipação em todos os meses. Tá? Isso aqui também implica na disponibilização de registros lá quando eu vou fazer a apuração do meu imposto de renda. Preenchi os dados, eu vou para a tela seguinte, que são os parâmetros complementares. Aqui é que eu preciso saber muito bem o que o meu cliente faz. Né? Primeiro, aqui, se ela tem alíquota diferenciada. E aqui, muitas marcações são voltadas para atividades, operações com o exterior. Aí, na sequência, a gente vai falar de preço de transferência aqui, se ela tem operação com paraísos fiscais. Né? Então, na medida que eu digo sim, eu habilito um registro para preenchimento. E aí, se eu quiser dizer não para tudo, não quero perder esse tempo. Vou dizer não e vou preencher só os registros que são base da escrituração. Vou omitir informações e posso ser penalizado por isso. E a Receita, na maioria dos casos, ela tem como saber. Né? A gente tem Siscoserve para operação internacional, a gente tem a DIRF, que tem os câmbios de pagamento posterior, então a gente tem outras obrigações acessórias com as mesmas informações que eu alimento aqui. Né? Ativos no exterior, uma conta bancária lá fora, de repente o balancete não deixou muito claro isso, que é a conta bancária no exterior. Né? E aí o Bacen tem a declaração de capitais brasileiras no exterior. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Tá? Alguma informação que eu digo um não aqui pode estar refletida em outra obrigação acessória. Partindo desses parâmetros, preenchi os parâmetros da minha empresa, vou para os dados cadastrais. Sem maiores delongas, né? Dados do comprovante CNPJ. Qual é o principal cuidado aqui? Algumas empresas recebem alterações no escritório, né, de advocacia, né, que faz a alteração contratual. Eu preciso saber se teve mudança no representante legal da empresa. Principalmente, algumas estruturas de empresas internacionais mantêm só aquela pessoa no Brasil. Aí, se aquela pessoa saiu da condição de representante legal e eu não mexi no meu certificado, como é que eu vou fazer para assinar a escrituração? Então, cuidado aí, quando eu fizer os dados cadastrais, aproveitar esse momento para ver se houve mudança aí de quem vai assinar a escrituração pela empresa. Tá? E aí, falando de certificado, o que a gente tem hoje? Não sei se vai mudar até 31 de julho, né? Já que a ECD fez uma alteração aí de última hora. Nós temos duas assinaturas, a do contabilista e a da pessoa jurídica, podendo ser o representante legal ou o procurador. Ainda é permitido. Mas, como tudo nos pede, a gente pode dizer até 31 de julho, vai ser assim, né? Tudo muda toda hora. A SF ainda continua com esta redação. Ainda não aconteceu nenhuma alteração. Por isso que eu estou falando que até 31 de julho a gente tem que acompanhar os bastidores do SPED. Tá? A ECD, a mudança ocorreu bem, já na segunda quinzena de maio, praticamente, ou primeira quinzena de maio, ocorreu essa mudança aí dos certificados. Não sabemos se a Receita vai fazer a mesma coisa. Tá? Precisa ficar alerta aí. Ok, já preenchi a minha estrutura, assinalei que eu sou uma empresa do lucro real. Okay? Qual é o principal cuidado que eu vou ter em relação a esses registros aqui? Primeiro deles, né? Balanço não causa problema, porque vem do SPED contábil, toda a informação é recuperada, a DRE também é toda recuperada, então o lucro líquido, que eu vou partir para fazer os ajustes, já vai ser alimentado da base do SPED contábil. Método de avaliação do estoque, informativo da composição dos custos, eu preciso preencher. Tá? E aí, se eu assinalei lá em parâmetros de tributação, que é a empresa lucro real anual, se eu indiquei que todos os meses ela vai apurar o resultado contábil ajustado pelas adições e exclusões, ou seja, balanço, suspensão e redução, eu vou preencher 12 meses qual foi o método de avaliação do estoque que eu considerei, né, para usar a dedutibilidade do custo das mercadorias vendidas. E, da mesma forma, eu vou informar 12 meses a composição dos custos dos meus balancetes mensais. Se a empresa escolheu como metodologia de antecipação do lucro real anual receita bruta e acréscimos, ela só vai preencher
no lucro real final, no ajuste anual, né? No lucro real anual lá em dezembro. Outra importância de a gente falar aqui de informativo da composição dos custos. Eu sei que não é comum as empresas prestadoras de serviço serem lucro real, né? Mas algumas estruturas, né, dependendo aí do segmento, navegação e outras, são empresas de lucro real. E aí, na prática, acaba a contabilidade concentrando muito em despesas, né? Não abre o que seria custo da prestação de serviço. E aí, por que é importante esse alerta? Porque esse dado aqui também pode ser um vertente para fins de crédito de insumos da Receita Federal, né? Os insumos utilizados na prestação de serviço para fins de crédito PIS/COFINS precisa estar o quê? Vinculado com a receita de prestação de serviço. E, como tal, deveria ser contabilizado na linha de custos e não na linha de despesa, exceto aquelas despesas de manutenção, energia, isso aí é despesa mesmo, né? Mas o que é enquadrado no conceito de insumos para efeitos de crédito PIS/COFINS deveria compor esse registro aqui, tá? Na sequência, são os registros, já recuperei toda a base, o meu lucro líquido, e vou trabalhar os ajustes da apuração do lucro real. O que é importante colocar nesses registros? Lançamentos da parte A, preciso abrir por natureza. Né? Então, eu tenho N linhas no LALU, tanto para adições, né? E aí tem adições que já existiam na legislação tributária e adições em decorrência de ajustes aí das normas contábeis. Preciso entender qual é a operação e abrir esses ajustes por natureza. Quando eu faço esses ajustes aqui do registro M300, eu preciso dizer qual é a conta contábil que se refere a esse ajuste de exclusão ou de adição. Se a adição for do valor integral da conta, basta eu informar a conta. Se a adição foi só de uma parte do saldo, eu preciso informar o número do lançamento a que se refere aquele valor. Tá? Então, eu preciso fazer esse relacionamento entre o ajuste que eu estou fazendo na apuração do lucro real e a conta de onde provém esse ajuste. Mas não é um ajuste de conta contábil. Eu estou baixando um saldo da minha parte B. Né? Exemplo, estou baixando um saldo de variação cambial, estou baixando um saldo de prejuízo fiscal, estou compensando. Então, a relação que eu vou fazer do ajuste é com a parte B. Né? Eu tenho aqui, contas contábeis relacionadas com o lançamento da parte A do ELALU. Então, quando eu faço a parametrização desse registro, lá no mais da tela do sistema, ele vai puxar o quê? A estrutura do meu plano de contas. Né? E ali eu vou indicar qual é a conta que se refere àquela adição. É uma despesa de brinde, que essa a gente não tem dúvida, adiciona tudo, 100%. Né? Então, vou lá no número da conta do brinde e faço o cruzamento da informação. Então, por que é difícil fazer lucro real dentro do PVA? Porque eu preciso ter esse trabalho de buscar de onde vem o ajuste, tá? Seja ele da parte B, né, que eu vou ter que cadastrar quais são as contas da parte B, se eu não trouxer a SF do ano anterior. Eu trazendo a SF do ano anterior, a parte B já vem com os saldos de partida. Tá? E esse último registro aqui é quando eu tenho algum ajuste que esteja sendo objeto de questionamento judicial. Né? Então, nós tivemos aí alguns questionamentos, como 30% da trava de compensação de prejuízos fiscais. Então, quando isso acontece, eu tenho um campo para informar qual é o processo judicial vinculado àquele saldo que eu tenho lá na parte B. Tá? Também foi aí uma inovação com a SF, não existia isso na antiga DIPJ. Então, aí, eu falando, antecipei, né? Segregação dos ajustes por natureza. Então, se eu sou uma pessoa que faz só a área tributária, eu preciso me inteirar, né, do que o meu colega da área contábil fez em relação aos eventos dos CPCs, né? Posso ter uma provisão bem permit, eu posso ter um leasing financeiro, e aquela contabilização enseja no ajuste do LALU. Então, preciso me inteirar e manter o diálogo com ele. Se eu faço as duas coisas, fica mais fácil. Né? Se eu faço um só, eu vou precisar de ajuda lá do colega da área contábil. Saldos da parte B. Por que falar neles? Porque eles são históricos. E aí, quando houve a entrega da primeira SF em 2014, nós não tínhamos na DIPJ a parte B do LALU toda refletida. Né? Só uma linhazinha lá na ficha 67 da base negativa da CS. Era isso que era informado na DIPJ.
Com o ESF, a partir de 2014, eu passei a ter que refletir toda a parte B. Então, todas as contas que realmente tenham impacto em períodos de apuração subsequentes, e aí a gente tem saldo de prejuízos fiscais, as provisões, né, que são transitórias, né, também são controladas na parte B, as variações cambiais, quando a opção da empresa é pelo regime de caixa para reconhecimento, também são controladas na parte B. Então, tudo que produz efeito em períodos de apuração seguinte são controlados na parte B. E eu trago esse saldo histórico lá de trás. Né? Então, se eu não fiz lá em 14 a revisão desses saldos históricos, a cada ano que eu entrego a SF, eu posso ter mais uma para retificar. Né? Então, eu costumo dizer, aproveita e faz, já que você não fez, faz esse ano a revisão desses saldos, para você não criar aí uma bola de neve de retificação por conta de parte B que apresenta inconsistência. Variações cambiais, que eu acabei de falar. Né? Existe a opção, né, de eu tributar essa variação cambial, seja receita de variação cambial ou usar a dedutibilidade da despesa de variação cambial quando há a liquidação da operação, efeito caixa. Quando isso acontece, eu sou obrigada a informar a minha opção da DCTF de janeiro. Eu tenho que colocar lá, regime de reconhecimento da variação cambial, caixa ou competência. E aí, sem quem fez a DCTF, não é a mesma pessoa que faz o LALU, e errei o dedo. Né? Coloquei lá competência. E estou fazendo no LALU pelo regime de caixa. Estou lá adicionando a despesa de variação cambial e excluindo a receita de variação cambial, controlando na parte B, e a pessoa que fez a DCTF marcou competência. Não tem salvação. Tá? Vou ter que voltar lá no ano anterior e baixar tudo que eu estava considerando como regime de caixa. Então, nesse momento, antes de você chancelar a entrega da SF, olha a DCTF, a SF, olha a DCTF e vê se realmente está consistente com o que você está fazendo no LALU. A gente só controla variação cambial no LALU se a opção foi pelo regime de caixa. Se a opção foi pelo regime de competência, eu não preciso fazer nenhum ajuste no LALU. A receita que está na contabilidade vai ser tributada automaticamente no lucro líquido e a despesa vai ser dedutível automaticamente no lucro líquido. Modalidade de antecipação. Quando a gente viu lá a primeira telinha, onde foi marcado os 12 meses, balanço e suspensão. Então, eu tenho a opção em tributar pela receita bruta e acréscimos no lucro real anual. Né? Eu só fecho o exercício em 31/12. Mas, ao longo do ano, eu sou obrigada a fazer antecipações. Né? Antecipações essas pela receita bruta, no cálculo semelhante ao lucro presumido, ou, se eu quiser provar ao fisco que eu não tenho lucro, eu todo mês vou ter que levantar lá aquele balancete e fazer os ajustes de adição e exclusão, ou para reduzir o valor do imposto, por isso que é balanço de redução, ou para suspender o pagamento se eu não tiver lucro real. Tá? Então, aqui, eu também tenho essa informação todo mês na DCTF. Todo mês eu tenho que marcar lá qual foi a modalidade, receita bruta acréscimos ou balanço de suspensão. E precisa estar alinhado com o que você vai informar naquela primeira ficha, o primeiro registro que nós vimos. Tá? Então, também olhar para ver se eu não preciso retificar a DCTF. Esse é o momento, né, de eu juntar todas as obrigações que impactam nas informações declaradas na SF, já que ela é a última, é o ponto final de 2016, e ver se eu tenho que retificar alguma, tá? Para não criar aí, na base da Receita Federal, alguma inconsistência nos dados declarados. E aí, na sequência, né, fiz os meus ajustes de adição e exclusão, analisei o balancete, né, vi quais são as despesas não dedutíveis, as receitas não tributáveis, e achei lá a base de cálculo ou o lucro real. Ok? Faço a compensação dos prejuízos fiscais. O que eu tenho na parte B, de prejuízos fiscais do período anterior, que eu vou trazer lá pela minha SF no ano anterior, eu posso compensar até 30% do meu lucro real. Né? Então, eu preciso ter atenção, porque às vezes a gente cria uns papéis de trabalho, coloca umas fórmulas lá no Excel, né, e vai deduzindo 30%, até o final do ano. Só que aí você não tem saldo lá na parte B. Tá? Então, para eu compensar os 30%, eu preciso ter saldos na parte B. Na sequência, eu tenho informações de que quais são os incentivos fiscais que uma empresa de lucro real possui e que podem ser também deduzidas na apuração. E aqui o ponto de atenção é, eu só posso deduzir aquilo que eu sou autorizado oficialmente. Né? Eu preciso ter aí uma autorização pelo órgão específico do
incentivo. Então, se é um programa de alimentação do trabalhador, eu preciso ter um ato concessório do Ministério do Trabalho. Se é um projeto cultural, né, é um investimento, aí, um incentivo à cultura, eu preciso ter uma concessão do Ministério da Cultura. E por aí vai. Inovação tecnológica, Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu não posso deduzir qualquer doação, né? Então, aqui eu preciso ter esse cuidado. Se o meu cliente falar, não, mas eu tenho PAT. Tá, cadê o documento do Ministério do Trabalho que autorizou a dedução do imposto de renda, ok? Esse é o cuidado. O incentivo fiscal não é automático, todos eles precisam ter autorização aí do órgão específico, ok? Cálculo do IR mensal por estimativa. Aqui eu vou trabalhar aqueles meses que eu assinalei lá em parâmetros de tributação, receita bruta e acréscimos, tá? E eu só vou, todos os meses que eu calculo a estimativa, elas são antecipações. Então, se eu calculo e recolho, eu posso deduzir dos períodos subsequentes. E a base de cálculo da CS, a mesma regra, tá? Base negativa, compensação de 30% se houver saldo na parte B, e CS mensal por estimativa, o cuidado aí eu vou preencher, na verdade, o que eu habilitar lá em parâmetros de tributação. O que é importante? Todo momento, eu falo nos treinamentos de DCTF, né? Todo momento. Então, tudo que é imposto declarado tem que estar refletido na DCTF nos mesmos valores. Também é o momento de eu conferir se os valores que eu recolhi de estimativa mensal foram declarados corretamente na DCTF, né? Eu montar aquele dossiezinho da SF e em cada registro um documento aí de cruzamento das informações, tá? Mantendo aí a consistência nos dados informados. Deduções e compensações, né? Além dos incentivos que a gente já antecipou, que eu preciso ser autorizado para deduzir, o que eu preciso ter atenção, né? O ponto de atenção aqui para eu fazer a dedução do IR ou da CS. Retenções na fonte. O informe de rendimentos da fonte pagadora, né? A gente tem como baixar lá no ECAC esses informes. Eu só posso deduzir oficialmente aquilo que for amparado, né? Que for acobertado aí por informes de rendimento da fonte pagadora que compõe um registro que é o registro X570. Antecipações, as estimativas que eu paguei no ano calendário. Se eu calculei e não paguei, não posso deduzir, tá? Só posso deduzir as antecipações que eu efetivamente recolhi. E se eu sou uma empresa que prestei serviço lá fora e sofri retenção neste outro país, se esse país mantiver acordo com o Brasil de bitributação, é permitida a compensação. Só que, para compensar, como qualquer outro documento em idioma estrangeiro, ele precisa estar traduzido, né, por tradução juramentada, e ele precisa ser reconhecido pelo consulado local, né, daquele país onde eu prestei o serviço. Então, aqui o cuidado é com a documentação que será utilizada para fazer a compensação do imposto pago no exterior, ok? Códigos do DARF. Por que existe esse cuidado no lucro real? Porque eu tenho código para obrigados e código para optantes, né? Então, eu tenho casos de obrigatoriedade, como é o caso das instituições financeiras, quando eu tenho lucros e rendimento exterior, participações societárias no exterior que provêm para a minha empresa lucros, né, aqui no Brasil, ou então, quando eu quero me utilizar de incentivos fiscais, também é uma forma de eu ir para o lucro real. Então, quando eu tenho essas situações, o código do DARF seria o código para as obrigadas ao lucro real. Se eu não me enquadro nas hipóteses de obrigatoriedade, mas o lucro real me garante uma tributação menor, né, e pela margem de rentabilidade que eu tenho no meu negócio, aí seria o código de optante pelo lucro real, tá? Então, tomar esse cuidado aí que existe essa distinção. E aí, né, em linha aí com o que está sendo declarado com a DCTF. Se eu precisar fazer um redarf aqui para corrigir o código, eu também vou precisar retificar a DCTF. Saldo negativo do imposto de renda da contribuição social, que seria isso? Eu vim antecipando no lucro real anual, né? A contabilidade da empresa não recebia os documentos corretamente do meu cliente, não tive como apurar o lucro real da forma como é necessário ser feito. Lucro líquido, mais adições, menos exclusões. E aí, em função disso, fiz a antecipação calculando sobre a receita bruta. E fui fazendo ao longo dos meses, cheguei lá no final do ano, vi que paguei mais
do que eu deveria, né? Pelo resultado contábil ajustado, ele não deveria ter pago isso tudo de imposto. Isso se chama saldo negativo. Tá? E esse saldo negativo ele se torna compensável a partir do ano seguinte. Qual é o ponto de atenção aqui? Primeiro, quando eu apuro o saldo negativo, eu preciso atualizar pela Selic. Tá? Isso é obrigatório. Então, se eu estou no lucro real trimestral, é a partir do primeiro mês do encerramento do trimestre. Se eu estou no lucro real anual, é a partir de janeiro do ano seguinte até utilizar a compensação desse saldo negativo. E aí, só lembrando, a atualização da Selic é uma receita financeira. Se eu não fizer, eu estou deixando de oferecer essa tributação, não só de IRCS, como PIS/COFINS, né? do regime não cumulativo. Então, atenção aqui em relação ao saldo negativo, não só relativa à atualização pela Selic, como o registro em conta própria de ativo, né? Criar uma continha lá no meu ativo de saldo negativo de IR e saldo negativo de CS para não ter problemas de compensação de PER/DECOM. Tá? Esses valores precisam estar bem conciliados aí para não ter problema na hora de compensar. Bem, em relação ao lucro real, esses são os principais pontos de atenção no que se refere aqui ao cálculo do tributo, né? Depois, em relação aos blocos de informações gerais econômicas, aí ele é comum a todos os regimes, que a gente vai falar adiante. Lucro presumido. Lucro presumido, ele só vai apresentar esses dois registros se ele foi obrigado à entrega do expediente contábil ou se ele quiser fazer de forma facultativa. Eu não fui obrigado à entrega da ECD, mas eu achei mais fácil preencher a SF entregando a SD. Ele pode, facultativamente, ele pode entregar o expediente contábil e recuperar para a SF. Mas se ele não quiser, ele não vai recuperar os dados, né? Lá nos dados iniciais dos parâmetros de tributação, ele vai informar que ele não é obrigado à entrega do expediente contábil, e aí ele não gera esses dois registros. E aí o que ele vai preencher? Né? E aí de uma forma mais simples. A apuração trimestral que foi feita, né, para apurar o lucro presumido. Baseado em quê? Nas margens de presunção, dependendo do tipo de negócio que a empresa tem. Então, se a empresa comércio e indústria, 8 de IR, para calcular sobre a receita bruta, e os 12 de CS. Ela é uma prestadora de serviço não específico, então entra nos 32, 32. E aí não existe complexidade. Eu vou digitar na SF as bases de cálculo ao longo dos 4 trimestres de 2016. Só que eu só preciso ter cuidado para não digitar algum número errado, né? Para apurar imposto aí diferente do que efetivamente foi recolhido. Os cuidados em relação à DCTF são os mesmos. Conferir, depois você preencher a SF, se o valor do imposto e da contribuição estão condizentes com o que foi declarado lá nas DCTFs dos trimestres. Tá? O que a gente tem hoje, né? Esse ano obrigatório, ano passado facultativo, é o bloco Q, do livro caixa. E aí, voltado para a receita igual ou superior a 1.200.000. Ah, mas a minha receita é menor. Você vai fazer se você quiser, tá? Não é obrigado. E aí, como ocorre o preenchimento desse bloco? De duas formas, né? Ou se você usar o teu sistema para gerar a SF, você já vai trazer o arquivo dentro do próprio TXT, né, que você gerou lá do teu sistema contábil e fiscal. Se você fizer no PVA, ele não tem campo editável. Você vai precisar importar um arquivo .csv. Essa é a extensão. Não é TXT. É .csv e o formato a gente tem lá no manual técnico. Né? Mas, basicamente, as informações do histórico, entradas, saídas, basicamente o layout comum aí do livro caixa. Então, eu não tenho como digitar. Eu preciso importar esse arquivo para dentro do PVA. Imunes e isentos, né? Também causa aí bastante questionamento. O que seriam as entidades imunes? Né? E aí, qual é a lei que hoje nós temos? Nós temos previsão no Código Tributário Nacional, né, em relação à imunidade somente, e aí com origem na nossa Constituição Federal, lá no artigo 150, e em termos de legislação ordinária, nós temos a Lei 9532 de 97. Tá? Então, essa lei, lá no artigo 12, ela trata das instituições de educação e assistência social que são imunes do imposto de renda, né? Aí, em linha com o que está estabelecido na própria Constituição.
Em relação às isentas, nós temos no artigo 15 da Lei 9532 de 97. E aí, quem seriam as entidades isentas? Instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e associações civis voltadas ao atendimento de um público específico. Tá? Então, isso aí já é uma distinção. Eu posso ter uma associação ali em cima? Também. Só que aquela associação ali, ela serve à comunidade. Né? As entidades imunes, elas não têm a figura de um objetivo social voltado para um público específico. Né? Normalmente, as associações de empregados do comércio, associação de advogados, elas são enquadradas aqui nesse segundo grupo. E aí, o que eu preciso saber? Como é que está refletido isso no Estatuto Social da entidade? Né? O Estatuto Social, ele remete para uma instituição de assistência social, ou seja, a sociedade como um todo, né? Ela vai realmente destinar, e o objetivo social dela é mais abrangente, ou ela foi constituída para um grupo. Né? Lá no Estatuto vai dizer, ela vai atender quem? Okay? O Estatuto que vai me dar essa informação. E aqui, dentro desse contexto, né, a gente tem condições. Que condições são essas? Né? Destinar os seus recursos à manutenção das suas atividades, é uma delas. Entregar a declaração de imposto de renda anual, que hoje se traduz na SF, manter a guarda de documento por 5 anos, né, que represente todas as entradas e aplicação de recursos, e alguns questionamentos aqui também. Né? Por quê? Porque a imunidade constitucional, ela se aplica a impostos, né? E a contribuição social sobre o lucro líquido não é imposto. Então, a gente tem alguns questionamentos aqui em relação a templos. Né? Hoje nós temos, além da 9532, a instrução normativa que saiu recentemente, a 1700 de 2017. E ela abriu nos artigos por espécie de entidade. Então, tem lá um artigo que fala dos templos de qualquer culto, o artigo que fala das associações civis. E aí, esse grupo aqui, que são imunes, normalmente eles precisam atender mais requisitos. Né? Eles têm certificado para obter junto à Previdência Social, esse certificado precisa ser renovado anualmente. Então, todas essas condições, elas asseguram a imunidade e a isenção. E aí, se eu tenho alguma atividade fora desse contexto, eu vou precisar preencher o bloco U. Tá? Eu só vou preencher o bloco U se eu tiver atividades tributadas. E lá naquele primeiro bloco, quando nós fizemos parâmetros de tributação, eu vou dizer isso. Ou eu vou dizer, ou a Receita vai descobrir. Né? Se eu disser que não tem e eu tiver algum desenquadramento. E aí, quando eu digo que tenho alguma atividade tributada, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado são recuperados se eu fiquei obrigada à entrega do SPED contábil. Se eu não estive obrigada à entrega do SPED contábil, eu tenho opção de fazer ou não. Né? E aí, na SF, eu vou dizer que ela não é obrigada à entrega da ECD. E vou informar tanto o cálculo do IR, da contribuição social sobre o lucro líquido, daquelas atividades não abrangidas pela imunidade e isenção. Okay? Como é que essas empresas normalmente apuram PIS/COFINS? PIS/Folha e a COFINS também tem isenção voltados para as receitas das atividades próprias. E aí, mais uma vez, a gente remete aos objetos sociais contidos no Estatuto. Tá? Então, isso é super importante, fazer essa análise aí para ver se a entidade, porque às vezes a entidade ela tem receita de publicidade, receita de marketing, não tem nada a ver com o objetivo social dela. Né? Está lá na nota fiscal, ela está emitindo um recibo ou nota, colocando essa receita, recebendo esse valor, e não está descrito isso como uma finalidade essencial das atividades dela. Okay? Pontos de atenção: preenchimento quando houver apuração do IR da ICS. E lá em parâmetros de tributação, eu tenho essas duas opções: obrigadas à entrega da ECD ou entrega facultativa com recuperação dos dados da ECD. Ou, se eu não enquadro ali, eu vou marcar essa segunda opção: livro caixa, ou não obrigadas à entrega da ECD, ou entrega facultativa, porém sem a recuperação de dados. Tá? Se eu não tenho arquivo do SPED, é isso aqui que eu vou informar lá em parâmetros de tributação.
Tá bom? E aí, quando a gente falar do bloco X, mais adiante, veremos que tem um registro de origem e aplicação de recursos. Tá? Justamente para quê? Pautados na finalidade daquela entidade, né? Daquela entidade sem fins lucrativos, que é mais ou menos uma réplica, né, do modelo contábil lá da ITG 2002. Né? O modelo contábil dessas entidades ele está previsto na resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que é 1409 de 2012. Então, lá no finalzinho, nós temos o modelo do balanço, o modelo da DRE. Tá? Então, o demonstrativo de origem e aplicação de recursos, que é um registro do bloco X, é exatamente o modelinho que está lá na resolução 1409. Bom? Ok, até aqui alguma dúvida, gente? Imunes isentos do presumido? Não? Os templos estão como imunidade. Estão na imunidade lá da Constituição Federal. E é onde concentra a maior dúvida em relação... Quer falar? Boa tarde, meu nome é Jaguaraí e as cooperativas de trabalho que estejam isentas ou elas não, mesmo que emitam nota fiscal, no caso de material reciclável ou sucata, seria a obrigatoriedade? Aí a gente volta para aquela questão. O que está previsto no objeto social da entidade? Está previsto todas essas atividades e cuja receita seja voltada para as finalidades essenciais, se tiver essa vinculação da percepção da receita, desde que ela seja aplicada, né, a origem tem que estar prevista lá. Quais são as receitas abrangidas pelo objeto social da sociedade? Vou numerar. E essa. É isso que está refletido lá na emissão das notas fiscais que ela faz? Ok, então está dentro da isenção. Não é. Tem uma receita que está fora. Ou ela muda o estatuto, para ela tentar não ser penalizada, ou ela vai ter que oferecer essa receita à tributação, tá bom? E da mesma forma, ela tem a receita da reciclagem, ela precisa aplicar esse recurso nas finalidades essenciais. Então, a gente tem duas preocupações. Primeiro, qual é a origem? Se a origem é compatível com o Estatuto Social. E o segundo, qual é a aplicação desse recurso? Porque, às vezes, a origem está no Estatuto, mas eu aplico de outra forma. Né? O modelinho contábil é superávit e déficit, não é lucro. É superávit, né? Essa é a leitura aí da contabilidade das entidades sem fins lucrativos, né? Por quê? Porque eu vou aplicar nos objetivos sociais. A igreja vai receber as doações para fazer a reforma do templo, para mobiliar, para promover aqueles eventos para a comunidade, né? Não existe aí a intenção de lucro. Então, precisa ver o Estatuto Social, não existe resposta. Né? Tem que estar alinhado com o que está lá no Estatuto como objeto social. Ok? Mais alguém? Podemos seguir, então? Então, vamos começar a falar dos blocos que já não são mais aqueles que apuram o imposto de renda e a contribuição social. E que, normalmente, na nossa correria, né, principalmente na última semana de ECF, a gente só marca o sim naquilo que não tem jeito. Né? Não vou falar disso aqui porque eu não vou conseguir essa informação. Tá? O primeiro deles é a grande novidade desse ano, né? Voltada aí para as operações internacionais, grandes grupos multinacionais, quando eu tenho a presença de uma empresa brasileira, normalmente controlada por uma empresa de fora, tá? E aí, se esse grupo, né, mantém uma receita consolidada em 31/12/2015 igual ou superior a 2.260 bilhões de reais ou 750 milhões de euros, ou equivalente a outra moeda, estou vendo o pessoal copiando. Ela vai disponibilizar a apresentação, tá? Então, assim, copia o que estiver na fala, o que tiver escrito, vocês vão ter acesso, ok? Ou equivalente na moeda do local da jurisdição do controlador final, né? Eu vou ser obrigada a preencher os dados desses registros. E aí, essa é o primeiro parâmetro de obrigatoriedade. Vou pegar a receita consolidada do grupo e eu vou enquadrar nesses valores. Se estiver abaixo, a empresa brasileira está efetivamente dispensada de informar os registros do bloco W. Se tiver igual ou acima, né, aí eu já sei que já tem um primeiro critério de obrigatoriedade. E a próxima pergunta é: quem vai fazer o reporte dessa informação? A empresa brasileira, a Receita Federal, ou a entidade internacional, ao órgão de fiscalização que ela tenha?
Aí nós temos as seguintes situações. Se a controladora final estiver aqui, que é muito raro, né? Muito difícil, geralmente o controlador final está lá fora, ela é obrigada a informar todos os registros, eu não tenho saída. Se a empresa que está aqui ela não é controladora final, mas o país da controladora final não está obrigado a entregar formulários semelhantes à Receita Federal local, ela pode ser eleita como substituta para o grupo inteiro, né? E aí ela vai precisar detalhar nesses registros as informações de receita e outros dados de todo o grupo econômico. E uma terceira também, ela não foi eleita substituta, ela não é a controladora final, mas a substituta que foi eleita, ou ela não entregou, ou ela não atendeu às condições da IN 1681, que foi a IN que instituiu essa declaração país a país, ou ela teve uma falha de sistema lá no país dela e ela não entregou a informação. E aí a Receita Federal ela vai notificar a empresa brasileira dessa circunstância, porque ela não recebeu o intercâmbio dessa informação, e obrigar a empresa brasileira a retificar a SF. Tá? Então, se a empresa que está no Brasil ela tem um chapeuzinho lá fora, eu preciso conhecer quem está acima dela e ver se os valores chegam a esse montante. Tá bom? Se chegar, né, eu sei que eu tenho que informar, e se eu for eleita substituta ou for uma controladora final, eu preciso informar os 4 registros, né, tanto as informações do grupo, como a declaração país a país propriamente dita. Se eu não for obrigada, eu não for a substituta, eu não for a controladora final, eu informo só o primeiro, informações sobre o grupo multinacional, e observações adicionais eu digo por que eu fui dispensado. E aí, quais são as informações que contemplam esse registro aqui? Ó? O W200, declaração país a país. O que eu preciso relatar do meu grupo? A receita total, né, de cada uma das entidades aí que estão espalhadas pelo mundo, lucro ou prejuízo antes do imposto de renda, o imposto de renda devido e pago, capital social, lucros acumulados, número de empregados, ativos tangíveis e a identificação de cada uma delas. Qual é o país que cada uma delas se encontra? E aí, por que é importante, né, a gente tentar antecipar? Porque não é fácil conseguir essas informações, né? Às vezes, meu cliente está aqui, ele é um prestador de serviço multinacional, mas o grupo que está lá fora é imenso. Até eu chegar no controlador final, até eu saber se ele está obrigado a entregar o país dele, até eu saber se foi eleita alguma outra dentro do grupo, né? E até eu conseguir as informações para gerar os 4, se eu for eleita obrigada a entregar, demora muito tempo, né? E a gente só tem até o dia 31. Então, é olhar aí se eu tenho algum prestador de serviço nessa situação, porque às vezes o prestador está aqui com uma estrutura pequenininha, administrativa, mas por trás dele lá fora tem um grupo enorme, tá? Conhecer essa árvore para saber se eu estou obrigado. Na sequência aí das operações internacionais, nós já tínhamos, sempre tivemos, aí desde 96, essa regra de preço de transferência. E aí, o que seria preço de transferência para a geração desses registros lá no bloco X? Aquisição ou venda de bens, serviços e direitos. Quando a gente fala direitos, pode ser uma licença de software, tá? Eu posso adquirir uma licença de software e, mesmo eu não tendo uma operação com uma empresa do mesmo grupo, né, e aí observe que a tendência da fiscalização é olhar como essas transações entre empresas do mesmo grupo estão ocorrendo a nível internacional, né? Também quando eu tiver operações com paraísos fiscais. Tá? E a relação deles eu tenho na Instrução Normativa 1037. Então, primeiro, o que eu preciso fazer? Observar se eu tenho alguma operação dentro desta obrigatoriedade. E aí, como normalmente a gente fala assim, mas esse cliente não faz operação internacional, ele não tem câmbio no Bacen, mas ele pode ter um cartão de crédito corporativo. E ele pode adquirir um Office 365 da Ilha da Madeira, de um paraíso fiscal. Ele pode adquirir um treinamento de um paraíso fiscal. E uma só operação faz a empresa obrigada a preencher esses registros. Tá? Então, às vezes, é mais comum do que a gente possa imaginar. Tá? Mesmo ele não tendo um câmbio oficial no Banco Central, mas operações internacionais em cartão de crédito corporativo e internacional é câmbio. Também é tratado como câmbio. E aí, se eu enquadrei, vi que eu tenho lá o treinamento
para um paraíso fiscal, e lá na IN 1037 nós temos Bahamas, Singapura. Dependendo aí da atividade do cliente, Singapura é super comum, né? De você ter operações. Panamá também é super comum você ter operações. E empresas que estejam nos Estados Unidos, que sejam constituídas como LLC. Né? Às vezes, se você olha lá no campo, está lá, Estados Unidos, LLC. Isso aí é um regime fiscal privilegiado. E aí eu não considero para preenchimento dessas fichas de preço de transferência. E aí quem me dedura? Ciscoserve. Se for um câmbio de pagamento, né? Se for o treinamento, o Ciscoserve ou então a DIRF, né? Que eu declaro lá os câmbios de remessa posterior, que vai me dedurar lá qual é o país de tributação favorecida que eu fiz a operação. Então, ter muito cuidado, porque às vezes parece que não acontece e é mais comum do que a gente imagina. E aí, nesse registro que trata de operação com pessoa vinculada eu tenho a empresa do grupo, onde eu tenho controle, ou seja, controlada, onde eu tenho coligação com ela, né, tem uma relação aí de participação minoritária, mas com opção de voto, ou quando eu trabalho com exclusividade. Tá? Eu adquiro uma mercadoria do exterior e eu só vendo essa mercadoria. Tá? Eu só vendo para esse fornecedor, eu não compro nada no mercado nacional. Isso também caracteriza a operação de vínculo para efeito de preço de transferência. Se eu tenho essa situação, lá em parâmetros complementares, eu vou dizer que eu tenho operação com pessoa vinculada, interposta ou país com tributação favorecida. Se eu não tiver, eu vou preencher o X292, abrindo só o quê? Os valores das importações por espécie, o que é bem, o que é direito, o que é serviço. E a exportação da mesma forma, tá bom? Se eu disser que eu tenho, aí o ASF vai habilitar todos esses 4 registros para quê? Para eu informar como eu calculei. Né? E aí, qual é o objetivo da sistemática de preços de transferência? O que a Receita quer saber? Ela quer saber se os preços praticados nessas operações são preços de mercado, tá? Se não são preços simulados. Ou seja, se a sua controladora lá fora, onde você compra a mercadoria, você não tem uma compra por um valor superior ao valor que você teria em comprar de outro fornecedor, e com isso você fazer o quê? Diminuir a base de cálculo do lucro real, né? Diminuir a tua base de tributação. E por outro lado, se você exporta para a empresa controladora, se você não faz por um preço menor, né? E aí você tem uma tributação menor no Brasil. Okay? Então, o objetivo do preço de transferência é exatamente isso. E a metodologia da IN 1312, ela te dá opções. Ou você trabalha com comparáveis, para você mostrar, olha, esse preço que eu estou praticando com a minha vinculada, por uma tabela de preço e uma cotação que eu fiz no Brasil, é um preço de mercado. Eu não tenho ajuste nenhum a fazer na operação, na base de cálculo do lucro real, né? Porque quando envolve importação, só vai afetar lucro real. Mas quando envolve exportação, afeta tanto o lucro real como o lucro presumido. Okay? Se eu chegar à conclusão que aquela receita foi subfaturada, né, e aí comparando com a metodologia da receita eu tenho uma diferença, eu preciso adicionar na apuração do lucro real e adicionar na base de cálculo do lucro presumido. Tá? Então, preciso ter cuidado aí que essas operações são bastante silenciosas. Eu acho que não tem o cartão de crédito corporativo, principalmente em relação às importações, é o grande vilão. Né? Eu não olho lá a natureza nem o país com que aquela empresa está transacionando. Okay? Pontos de atenção, preço de transferência, cartões internacionais. Né? O que eu tenho de compra ali? Né? De quais são os países, que aí eu não tenho a figura da vinculada. Geralmente eu tenho a figura do paraíso fiscal. E aí eu vou lá na IN 1037, né, que eu tenho aproximadamente aí 35 paraísos fiscais, e eu vou ver se aquele pagamento ocorreu para alguma daquelas jurisdições. A documentação, né, porque se eu cheguei à conclusão que eu preciso calcular, eu preciso documentar a tabela de preços que eu fiz a comparação, eu preciso ter esse dossiê, e o cruzamento de informações com outras obrigações acessórias. Se eu não fizer, se eu não analisar, a Receita tem como saber, seja através do Ciscoserve ou seja através da DIF, se o câmbio for de remessa. Okay?
Ainda falando de exterior, né? Quando a empresa tem, aí, no caso, participações. E como nós tivemos aí em 2014 uma alteração da legislação permitindo que esses resultados das participações que eu mantenho no exterior sejam consolidados, né? Se eu tenho mais de uma, eu pude, a partir da 12973, consolidar esse resultado, né? E fazendo a compensação de lucros e prejuízos das minhas participações das minhas investidas, ok? E aí esses registros, eles foram criados não só para informar os dados da participação exterior, como também, se optar pela consolidação dos resultados, eu poder demonstrar, ok? Então, aí eu vou preencher se eu tiver a participação exterior. O X390, origem e aplicação dos recursos das imunes isentas. Então, se lá, em parâmetros de tributação, eu disser que ela não tem atividade tributada pelo IRCS, eu não vou abrir, não vou habilitar o bloco U, mas eu preciso preencher esse demonstrativo, tá? Onde eu vou dizer as receitas e demais entradas, aí eu tenho várias linhas com a natureza dessas receitas, e da mesma forma, as linhas das despesas, onde eu apliquei os meus recursos aí durante o ano calendário. Bem semelhante ao modelinho lá da ITG 2002. Na sequência, né? E aí os próximos registros também são de operações não só no exterior, que a gente costuma fazer um pouco de confusão aqui, né? A gente acha que esses registros devem ser informados quando eu tenho operação estrangeira, e não, eu também tenho que informar quando eu tenho operação no Brasil. E aí quais são eles? Royalties, sejam eles por cessão de direito de uso de marca, patente, né? Royalty, eu tenho um direito a explorar alguma coisa de alguém, né? Então, seja nacional ou estrangeiro, eu preciso informar aqui. Rendimentos relativos a serviços, juros e dividendos. Então, quando a gente abre a telinha desse registro, eu tenho juros sobre capital próprio, né, que é uma remuneração de sócios, além do próprio dividendo, né, calculado lá pelas contas do patrimônio. Eu tenho demais juros. E aí esse demais juros tende ao infinito. É qualquer classificação contábil dentro dessa nomenclatura. Se é juro, tem que ser informado. Tá? Isso já consta na estrutura da CF, lá na demonstração de resultado. Né? E a DIPJ, ela gerava um aviso, e a ECF não é diferente, né? Quando você tem essas informações aqui no resultado, né? Principalmente royalties, chama mais atenção, e você não informa nesse registro. Gera um aviso, não gera um erro. E aí você não dá muita importância, porque não vai proibir você de fazer a transmissão, mas é um dado omitido. Tá? Então, esses blocos, o X, o Y, a gente costuma não dar muita atenção para eles. Tá? Mas a mensagem aqui é: tente fazer o mais exato que vocês puderem dentro do prazo aí que a gente tem. Ok? Da mesma forma que eu tenho rendimentos relativos a juros, eu também tenho pagamentos, remessas relativos a serviços, juros e dividendos. Tá? Então, eu também preciso, aí, mesmo que seja Brasil, eu preciso informar. Então, quando eu falo de pontos de atenção, royalties, rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de direitos. Tá? Seja aí contratado do Brasil. Paguei para abrir uma lojinha da Lacoste no Brasil. Eu vou explorar uma marca no Brasil. Pago royalties por detentor da marca. É um pagamento de royalties, eu preciso declarar aqui, ok? Serviços técnicos e de assistência técnica que não impliquem em transferência de tecnologia. Né? Transferência de tecnologia são aqueles contratos que são averbados no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né? Porque normalmente eu trago um conhecimento para o Brasil, eu trago um técnico para o Brasil para ele ensinar a fazer. É diferente de eu contratar um serviço e esse serviço ser feito lá fora e me entregue somente o resultado. Então, quando eu falo transferência de tecnologia, que não tenha transferência de tecnologia, significa dizer que aquele contrato não foi averbado no INPI. Tá? Consequentemente, também não tem um registro obrigatório lá no Banco Central. Quando eu falo do exterior, né, quando eu faço um pagamento, né, para fora de um royalty, ou de um juros, ou de um serviço técnico sem transferência de tecnologia, é importante dizer o seguinte: às vezes eu faço pagamento e a empresa lá de fora fala assim: deposita na minha conta que eu tenho em outro país, não precisa fazer a remessa para o meu país de domicílio. E aí qual é a informação que tanto
Na época da DIPJ tinha no MAJUR, né, no Manual de Pessoa Jurídica, como também na SF a gente tem no Manual da SF, que independente do local onde você faz a remessa dos recursos, você vai informar o país de domicílio daquele beneficiário lá fora. Tá? Então, o que vai valer é o país do beneficiário, tá? Não o país para o qual é feita a remessa. Saímos do bloco X, entramos no bloco Y, tá? Ainda falando de quê? Operação internacional, tá? Que tem aí uma importância considerável dentro da estrutura da ICF. Quando eu falo desse registro aqui, ele não é a mesma coisa do outro, né? Nós tínhamos na DIPJ a mesma, uma coisinha curiosa aqui. Na DIPJ, peraí, acho que eu vou ter isso aqui. Vendo, ó, X420, na DIPJ era ficha 42. X430, na DIPJ era ficha 43. Né? Só botaram ali uma letrinha e um zerinho no final. Tá? E aí, para a antiga ficha 52, era feita muita confusão em relação à informação que deveria ser declarada, se não seria a mesma informação da ficha 45. Não é. Aqui são pagamentos, quaisquer recebimentos. Tá? Eu não tenho a categoria, não tem que ser juro, tem que ser dividendo. Não, aqui é quaisquer. Tá? E aí isso se torna muito abrangente. Deixa eu te dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui. Tá. O que a gente tem dentro desse grupo aqui do Y520? As operações de cartão de crédito superiores a R$120 mil. Qualquer operação internacional que passe de R$120 mil, eu preciso informar aqui. Câmbios de qualquer natureza. Aqui eu não estou falando de serviço, pode ser até mercadoria. Tá? Então, aqui se difere do Y450. Tá? Lá delimita quais são as espécies de pagamentos, quais são as espécies de recebimento. Aqui não, é qualquer pagamento, qualquer recebimento. Tá? Então, ficar atento aí que eu posso estar omitindo muita informação dependendo aí da atividade do cliente. Discriminação da receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica. E aí eu vou abrir a receita da matriz e as receitas das filiais. Qual o principal cuidado? Como eu vou digitar, o total precisa conciliar com a receita bruta que está lá na minha demonstração de resultado. E da mesma forma, se a gente for pensar em cruzamento, né, eu tenho essas informações segregadas por estabelecimento na FD Contribuições. Né? Então, eu tenho informação de segregação de receita dentro da SF, informação de segregação de receita dentro da FD Contribuições. E aí é um ponto de atenção para que eu faça, nesse momento aí, dê uma olhadinha se estão se falando, né? Se eu tenho alguma inconsistência. Demonstrativo do imposto de renda e CS retidos na fonte. E aí, o que também um dos registros mais importantes é esse. Por quê? Porque mexe com a dedução das bases fiscais, tanto para o IR do lucro real como para o presumido. Né? Eu preciso ter o somatório desse demonstrativo, tem que ser igual ou superior ao que eu considerei como dedução nas bases de cálculo. Apurei o lucro real, o imposto de renda CS e deduzi as retenções na fonte. Né? Sou um prestador de serviço e sofro retenção na fonte. O que eu deduzi ao longo do ano calendário, né, tanto para o regime de tributação lucro real como para o lucro presumido, precisa ser suportado pelas informações que estão aqui nesse registro. Tá? Senão eu não tenho como garantir a dedução desses valores. E aí, uma outra informação importante, que eu não coloquei lá quando eu falei das deduções, tanto de IR como de lucro presumido, o que eu deduzi de IR-fonte nas minhas estimativas, eu não posso deduzir de novo quando eu fizer a minha apuração anual. Só posso deduzir uma vez. Tá? Então, também tem que ter esse cuidadozinho aí quando eu fizer as deduções das retenções. Ativos no exterior. Né? Aqui, quando eu tiver bens e direitos de uma forma em geral. Então, eu posso ter conta bancária, eu posso ter uma aplicação financeira. Tá? E se a contabilidade não me evidenciar isso, né, aquele problema das atividades divididas. Eu tenho a equipe contábil e a equipe do tributário. Então, se lá no grupo de ativo eu não tenho alguma referência de que aquela conta bancária é estrangeira, eu vou omitir a informação aqui. Quando eu tenho que informar se esse saldo foi igual ou superior a R$100 mil,
tá? Da mesma forma que a declaração de capitais brasileiros do exterior do Bacen, que é entregue em abril. Né? Se eu tiver saldo em 31 de dezembro igual ou superior a R$100 mil, eu preciso declarar em ambos, ok? Em ambas as obrigações acessórias. Identificação de sócios ou titular. E aí nós tivemos, desde o ano passado, uma obrigatoriedade de informar a data de entrada e a data de saída de cada sócio. Né? Isso causa aí bastante transtorno, principalmente quando a gente tem sociedade de contadores, sociedade de advogados, que tem um quadro assim bem alternado de sócios. Né? E aí qual é a informação aqui? Existe um relatório no ECAC, que você pode obter isso de uma forma mais rápida. Se você tem várias alterações de contrato daquela empresa durante um ano, para você não ter que buscar cada uma para ver quando o sócio saiu, né? Que aí você tem que informar quando o sócio saiu no ano calendário 2016 e quando ele entrou. Você pode obter esse relatório lá no ambiente do ECAC, tá? Das participações, para poder agilizar o preenchimento. Rendimentos de dirigentes, conselheiros e sócios, eu tenho o registro específico para o lucro real e presumido e um para imunes e isentas. O que muda? A categoria, né? Porque nas imunes e isentas eu vou ter lá o dirigente da entidade imune e isenta, com vínculo empregatício, sem vínculo empregatício. Né? Isso também impacta aí em algumas análises do direito à imunidade e isenção. Né? A remuneração do dirigente, geralmente, ele tem restrições, tem condições. Né? Só algumas categorias aí que existe uma certa flexibilidade e possibilidade de rendimento de dirigente. E aí eu vou precisar informar aqui. Também é um outro registro que pode dar aí desdobramentos de interpretação para a Receita Federal, dependendo dos montantes envolvidos desta remuneração dos dirigentes de imunes e isentos. E também é ficar aí atento em relação a esses valores, né? Valores exorbitantes, totalmente fora aí de mercado, totalmente fora de padrão. Já para as outras pessoas jurídicas, aqui a gente concentra as remunerações usuais, né? Dividendos, né? JCP, rendimento de trabalho assalariado, se for um dirigente aí registrado em folha, ok? Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. E aqui eu já não estou falando mais de exterior, né? Estou falando de uma empresa que participa de uma outra aqui no Brasil. E aí ela tem anualmente, né? Se ela tem um controle dessa participação, tem mais 50% ou mais de participação, ou ela tem influência nas decisões, participação de 20%, que a faz uma coligada, né? Ela precisa anualmente atualizar o valor do investimento que está registrado no ativo. Então, se a investida tem lucro, ela vai ter um acréscimo no valor do investimento registrado a título de ganho de equivalência patrimonial. E se ela tem o prejuízo, a investida tem o prejuízo, ela tem uma diminuição do investimento através do registro de uma perda de equivalência patrimonial. E nesse registro eu vou informar as participações e o resultado da equivalência, se foi ganho ou se foi perda, ok? Então, aí também se eu marquei que tem, eu preciso preencher e observar se realmente eu não preciso marcar, tá bom? Bom, agora eu deixo a palavra com vocês, para vocês fazerem as perguntas. Fizemos assim, percorremos a SF, levantando aí os principais pontos de atenção para preenchimento. E aí eu gostaria de saber se vocês já estão fazendo, se vocês têm alguma dúvida aí já no início desse trabalho, se vocês vão começar a fazer. Como é que está o trabalho de vocês? Já começaram? E aí, dúvidas? Como é que estamos? Não, pode. A última versão foi a 3.0, né? A SF, como qualquer outro módulo do SPED, né? Suscetível a novas versões, isso não tem jeito. Mas a última versão, ela consolidou os registros que estavam faltando, que era o bloco W, né? Não tinha os registros ainda, e o livro caixa. Né? Então, assim, vamos ver se eles vão liberar mais alguma... Um registro Y520 para pagamentos, tem algum cruzamento com o Cisco-Service? Sim, todos os registros vinculados a pagamentos ou recebimentos do exterior, a gente tem a possibilidade da Receita Federal verificar através do Cisco-Service, embora não seja uma obrigação acessória da Receita Federal, né? Seja do Ministério aí do Comércio Exterior, Desenvolvimento e Comércio Exterior, mas em parceria com a Receita Federal. Então, existe sim a possibilidade de cruzamento em relação a qualquer
remessa ou recebimento, tá? Também é uma vertente de cruzamento de informações, tá bom? No caso da incorporação, quem entrega a SF, a incorporadora e a incorporada? Aí depende. Tá? Se no ano calendário anterior uma tivesse controle sobre a outra, aí você vai ter que saber quem está incorporando, qual era a relação societária com a incorporada. Se elas não têm relação societária nenhuma, né, a incorporadora entrega e a incorporadora também. Tá? Se a incorporadora, no ano calendário anterior, ela tinha relação de controle, né, tivesse sujeitos aí ao mesmo controle societário, aí só a incorporada que entrega, a incorporadora é dispensada. Tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Naquele item conselheiros ali, o que abrange ali? No anterior, titulares né? e sócios, Aqui, né? Rendimento, dirigentes, conselheiros. É a forma como foi nomeado, né? Na verdade, ele faz parte do Conselho Fiscal, de administração Conselho fiscal. de Administração. Não tem uma definição, seria um ou outro, né? Porque a minha dúvida é o seguinte, por exemplo, a figura do liquidante dentro de uma empresa, ele se caracteriza pela receita de um jeito e pela juscerja de outro. Eu não sei, às vezes, como adaptar ele, entendeu? Tá, por exemplo, pela receita eu boto como sócio, porque ela não aceita outra figura. Aí vai ter que entrar, se tiver rendimento, vai ter que Ele ser tem, considerado. não é assalariado, e não é assalariado. Vai ter que ser considerado. Aí vai ter que entrar ou como outro rendimento ou a nomenclatura que foi destinada, se é uma distribuição de lucros, campo específico, ou outros rendimentos se não tiver. Aí você acabou de falar que a incorporadora e a incorporação depende A relação societária que elas têm. Né? Se elas estão sujeitas aí a mesmo controle societário no ano calendário Tem anterior. que fazer das duas, né? Se não tiver relação nenhuma, tem que fazer das duas. E se tiver relação, por exemplo? Aí no ano anterior, né, se elas tiverem a mesma relação de controle, aí só a incorporada que entrega. Só incorporada. Só a incorporada. E no caso vamos dizer assim, de uma economia mista, que o controlador é o Estado, por exemplo. Tá, mas aí... Só que a atividade dela, uma é entidade financeira e a outra é uma Mas aí, independente da atividade, né? Você está tendo uma operação de incorporação entre duas sociedades, é isso? Que uma é do governo. Então, uma parte do capital dela é privado. Uma parte é pública, outra é privada. Então, ela atende às mesmas obrigações da Receita Federal como um ente qualquer. Se ela fosse pública, ela teria algumas isenções, algumas dispensas de obrigação acessória, né? Como a própria CF, o órgão público está fora, né? Agora, como ela é atividade mista, capital misto, ela tem que atender como contribuinte qualquer às obrigações da Receita Federal. Então, a regra é a mesma. Corporação, quem está acima, tem controle societário acima das duas, só é incorporado ou não, as duas. Tá? No caso na situação, o escritório de contabilidade está passando para outro escritório de contabilidade, a contabilidade de uma empresa. Como que funciona o SF se ele é gerado do sistema? Hoje, eu não testei nesse PVA novo, tá? Mas até então você tinha como fazer a recuperação dos arquivos do SCD. Você tem como gerar lá na fila de recuperação mais de um arquivo. Eu não cheguei a testar para ver se está dando erro nessa nova versão, tá? Mas assim, o que é respondido no Perguntas e Respostas, que é possível você recuperar mais de um arquivo. Aí só testando mesmo na 3.0, tá? Não cheguei a fazer esse teste na nova, não. Eu queria saber, no caso de participação no exterior, a equivalência patrimonial, ela é tributável, né? Ela acaba sendo. Passa a ser uma adição ou exclusão do valor, né? Na verdade, o que acontece com as participações do exterior, né? E essa foi a grande mudança aí da 12973. Até então era super discutido o momento que você reconheceria esse lucro auferido do exterior, né? Seria pelo regime de caixa, pela disponibilidade financeira do lucro ou pelo regime de competência. Essa sempre foi a discussão aí que gerou várias ações judiciais. E aí, quando a 12973 ela alterou a legislação, ela acatou o pleito do regime de caixa para as coligadas, ou seja, quando você tem relação de coligação, 20% de participação, né, e aí com a influência ou influência significativa, você poderia optar pelo reconhecimento no regime de caixa. Para a relação de controle, permaneceu vigendo aí o regime de competência. Então, do momento que a empresa lá de fora fechou o balanço, teve lucro, já tem que reconhecer os lucros disponibilizados no Brasil. Tá? Então, isso é tributado no Brasil, tá? Na medida que o balanço é disponibilizado. Se é coligada, é aí só depois da efetiva disponibilidade financeira desse valor. E aí isso gerou todos aqueles registros que nós vimos aqui, ó,
né, gerou aqui, ó, o resultado do período de apuração, está vendo que eles criaram um registro para coligadas em regime de caixa, opcionalmente, a empresa pode reconhecer os resultados. Agora, se não é coligada, é controlada, do momento que a empresa lá de fora fecha o balanço, precisa refletir isso no teu expediente contábil, né? Você tem aquele H800 para você demonstrar a DF da empresa do exterior e você precisa, prefeito de imposto de renda, tributar esse lucro no Brasil. Tá? Marcelo. Assim? Obrigado. Houve uma cisão sem extinção. Daí surgiram 3 novas sociedades. Quem está obrigado? As 3. Só as 3 que surgiram? As 3. Você cindiu e criou 3 PJ. Isso. Então, as 3. A nova vai a partir da data que ela foi criada, né? E a antiga, que teve efetivamente seu patrimônio cindido, ela vai ter a de evento especial, vai ser mês de janeiro até a data do evento especial, com patrimônio integral ainda. E depois, a partir do mês seguinte do evento especial, até 31 de dezembro, já sem aquela parcela do patrimônio. Desculpa. E você falou só para cindida. Sim. Tá? Mas e as quem novas, surge... quem absorveu o patrimônio Isso. da data do evento especial até 31 de dezembro. As 3. As 3 tem que entregar. Só vai mudar os períodos. Seria SF? Você pode me distinguir se é SF ou SD? Na verdade, você vai precisar do balanço para você gerar os tributos. Quando você tem a operação, deixa eu voltar lá. Mas não houve tributo, tá? Tá, ela só tem prejuízo, não teve tributação. Não. Ou seja, não houve operação nesse período. Ou seja, de quando foi o evento até o final do ano, não houve operação. A primeira empresa que foi objeto de cisão, ela não teve movimentação? Não teve. Essa aí ela foi feita normalmente. Ok. Tá. Então, aí, imagine que você resolveu cindir o patrimônio dessa PJ hoje. Né? Fez um ato societário no dia 7 de junho, mês de junho, você fez um ato societário e protocolou lá na junta, no registro civil, ok? Qual é a regrinha da SF do evento especial? Terceiro, se esse evento ocorrer de janeiro a abril, a entrega é em julho. Não ocorreu, nós estamos em junho, tá? Então, qual é o prazo da SF de evento especial que a PJ originária, né, que teve o seu patrimônio cindido, deverá atender até o terceiro dia útil, até o último dia útil do terceiro mês subsequente. Ela vai entregar uma SF de evento especial. Para isso, ela precisa o quê? Levantar o balanço, a demonstração de resultados e apurar se ela tem lucro ou prejuízo. Tá? Ela precisa fazer esse atendimento dessa regra. É lucro presumido, tá? É lucro presumido. Tudo bem, mas ela, de qualquer forma ela vai ter que fazer a entrega da SF de evento especial. Sim, o terceiro mês subsequente à data do evento. Ok? Certo, Márcio? Isso. Aí você criou a mais 3, é a cindida mais 3. Isso. Tá. Aí esse valor do patrimônio você dividiu em 3 novas pessoas jurídicas que nasceram em junho. Isso. Tá? Então você vai entregar agora em 31 do 7, 3 SCFs, contando de junho a dezembro, para cada uma delas. Mesmo que elas não tenham tido movimento, elas têm uma posição patrimonial em decorrência da cisão. Né? Uma ficou, sei lá, com 10% do patrimônio, a segunda ficou com 20% do patrimônio, a terceira ficou com 10%. Né? Imagina que tenha sido essa distribuição. E a cindida ficou com 60%. Ok? Isso. Então, esse patrimônio, mesmo que elas não tenham auferido receita até 31/12, elas vão ter que fazer a SF para refletir esse patrimônio. Então, não precisa fazer, as 3 criadas, não precisa fazer de evento especial. Não, porque somente elas estão nascendo agora. Acendida. Somente acendida. Ou seja, elas vão fazer em 31 de dezembro. Do mês que elas foram criadas até 31 de dezembro. A acendida é que precisa fazer de evento especial. Por quê? Porque ela teve um corte de patrimônio, né? Ela teve um pedaço que foi usado para criar as 3 empresas. Isso, na verdade, você desculpa eu estar te explorando aqui, acho que até para conhecimento não tem problema. Tá? Isso aconteceu em 2016. Tá, então a de evento especial já ficou, né? Isso, tá? Agora,
As 3 que foram criadas... Tem que entregar agora. Na verdade, as 4, né? Porque Ok. a Cindida ainda ficou com alguma coisa, não ficou? Ela foi extinta? Não. Ela Então, não as foi 4 extinta. vão entregar agora, em 30 de Normalmente julho. agora. Só que a Cindida deixou Só de que- entregar a de evento especial em 2016. E provavelmente... Não. Ela entregou. Ela entregou? Ah, tá. Ela entregou. Ah, tá ok. E vai entregar agora do período As 4. dentro do normal, Às às 4. 4. As 4. Obrigado. Falando do bloco W, Aham. lá que fala do controlador, é o seguinte, uma joint venture que possui capital 50% uma empresa no exterior e 50% de uma outra empresa no exterior, quem que fica obrigado a entregar? Fazer a declaração, a DPP? Porque aí você está meio a meio, né? Pois é. Aí você primeiro vai ter que ver a jurisdição das duas. Se nenhuma das duas não tiver, não tiver obrigado. Aí provavelmente a Receita Federal vai cobrar da empresa brasileira. Então, mas aí existe o seguinte, uma empresa, vamos supor que seja lá, sei lá, no Uruguai, e essa empresa que tem 50%, ela tem uma porrada de empresa aqui no Brasil. E essa outra empresa que é do Chile, ela tem uma porrada de empresa aqui no Brasil. Quem é que fica obrigado? Ela vai ter que eleger a substituta. Então, ela mas vai quem ter é que vai eleger? A empresa do Uruguai. E a do Chile? Porque as duas estão 50%. Bom, aí você vai ter que discutir com as duas, né? É. Primeiro, você vai ter que saber qual das duas está no BEPS, qual das duas assinou o acordo da OCDE, porque lá fora, isso aí se chama country by country, o nome dessa declaração. Aqui é declaração país a país. Qual das duas está obrigada a entregar? Você tem que ter a segurança de que alguém no grupo vai entregar. Se você não tiver essa segurança, entregue. É melhor, você vai se aborrecer Mas mesmo. eu teria que somar todo... Aí você vai ter que pegar todos os dados consolidados de receita. Das duas empresas. Todas as empresas, né? Que eu falo dos dois acionistas do exterior. Sim. Se você não tiver essa certeza e puder obter os dados, informe. Porque a informação facultativa nunca vai ser criticada. Vai ser criticada a informação que você deixou de fazer. Não. Deixa eu te fazer outra pergunta. Sim. Sobre preço de transferência. Sim. Lá fala sobre um monte de método, né, para quem questão de paraíso fiscal. E eu contratei um serviço de paraíso fiscal e tem um método PIC lá, né? Que é a comparativa aqui no Brasil, do comparabilidade orçamento, de né? preço. A minha dúvida é, uma carta só de um fornecedor aqui no Brasil que tem um serviço similar, falando do preço dele, já basta para comparar com Uma cotação. uma cotação? Isso não tem resposta pronta, tá? Porque na IN 1312 ele te dá os parâmetros, mas lá no finalzinho, nos últimos artigos, é colocado que a Receita poderá desqualificar a documentação apresentada para fins de comparação de preço. Então, qual é o ideal? Você ter informação de preço de uma instituição. Isso nem sempre é fácil por conta dos segmentos, né? Tem segmento que tem preço tabelado, fica fácil. Segmento que não tem preço tabelado precisa utilizar cotação. Então, eu não tenho como te assegurar que você não vai ter problema com a fiscalização em relação a isso, tá? Então, o ideal, além de você ter um e-mail, é você ter uma cotação oficial, um contratozinho, em nome da empresa, papel timbrado, entendeu? Com todas as condições comerciais que ela te apresentaria. Aí te daria um suporte melhor, tá? Só o e-mail não te aconselho não, tá bom? Só a carta mesmo. É melhor você ter uma proposta comercial oficial dessa pessoa jurídica. Porque e-mail qualquer um pode fazer. Né? E aí você já tendo uma prévia, né, de um acordo comercial assinado por quem é de direito da empresa, dá mais segurança aí na informação, ok? Entendi, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Eu tive conversando com alguns amigos que são donos de escritório de contabilidade e com relação àquela questão da recuperação da ECD na SF, Sim. eles não estavam fazendo o encerramento trimestral na contabilidade para fins de ECD. Porque a ECD não te obriga, né? Exatamente. Para fins contábeis, o encerramento do exercício é anual, né? E aí você teria que, para a SF, alterar o registro L, né? Acho que é 155 ou 255, agora não lembro qual é o registro da ECD. Mas você tem que alterar o registro na hora que você recupera esse dado. Isso, aí na recuperação, aí justamente era essa crítica, que a gente faz a recuperação trimestral. Só que no manual diz que tem que fazer um ajuste no TXT. No TXT. As empresas, quando elas estão mais acostumadas, elas vão lá no TXT da ECD e fazem esse encerramento dentro do próprio TXT, antes de recuperar o arquivo para a SF.
não é fácil, né? Tem que estar muito acostumado a fazer isso. É isso que eu ia falar, porque até mesmo no próprio manual não tem não progrediu muito essa questão, né? Na verdade, assim, quem está muito acostumado a fazer ECF e ler o TXT, porque se você abre o TXT, ele tem essa estrutura que a gente falou ali, aquela sopa de letrinha ali. Todos os blocos começam com 0 e terminam com 9, né? Aí você começa lá, bloco X, todos esses registros. Então, quem está acostumado a fazer essa leitura, já mexe no próprio TXT antes de recuperar, mas não é fácil. Tá? No fundo, não evoluímos ainda. Tá ok, obrigado. Tá? Sim. Quando você diz que tem que fazer, no caso, quando tem a apuração trimestral, se não estiver, ou seja, no contrato social ou no estatuto, que a apuração ou encerramento seja anual, trimestral, semestral ou período inferior, eu posso ter problema com relação à Receita Federal, no caso na tributação? Quando a gente falou trimestral, é a modalidade de apuração do lucro real trimestral, tá? Ou, se for o lucro presumido, obrigada à entrega do expediente contábil. Também, para fins de imposto de renda e contribuição social, o período de apuração é trimestral, mas é um período de apuração para fins tributários, né? Contabilmente falando, o exercício social vai estar no contrato. A Receita Federal não vai criticar, né? Se ele for de 12 meses, que é o usual aqui no Brasil, né? Os 12 meses de exercício social, mas pode ser que tenha uma outra empresa com um exercício diferente, porque depende aí da consolidação lá da empresa do exterior, né? E aí tem um período diferenciado. A Receita Federal não vai julgar isso. Ela só vai dizer o seguinte, olha, para você apurar o imposto de renda, é trimestral. Então, se o teu arquivo do expediente contábil reproduzir o teu exercício social, você vai ter que quebrar em trimestres para você apurar o teu imposto de renda. Tá? Essa regra trimestral é para fins tributários. Okay? Para fins tributários, independente do que está no seu contrato. Matriz e filial, a SCD e a SF, façam mais de uma declaração ou uma declaração? Centralizada. Centralizada. Tá? Sempre centralizado. O único tributo federal que você não centraliza é o IPI. Tá? Todos os demais tributos federais, a tributação é centralizada na matriz, ok? Boa tarde, Jonas. Gostaria de verificar com você aí, com relação à controladora lá fora, nos Estados Unidos, e controlada no Brasil. Aquelas informações do bloco W são necessárias? Quem é obrigado a informar isso? Na verdade, você vai ter que observar o seguinte, o país onde está o seu controlador final, ele adotou essa regra lá fora, ele vai entregar a declaração país a país ou semelhante, né, que é o formulário country by country. Estados Unidos faz parte do BEPS, né, que é o plano de ação que deu previsão, né, e deu suporte para a criação dessa declaração. Então, o Plano de Ação 13 do BEPS, que é um grupo internacional aí voltado para práticas de planejamento tributário ilícito, Estados Unidos faz parte. Então, provavelmente, o controlador final da sua empresa ele vai estar obrigado aí à entrega da declaração país a país lá. Você vai ter que obter essa informação dele, tá? Para você ter a dispensa aqui. Se ele tiver feito a entrega, você só entrega 2 registrozinhos, onde você informa o grupo e por que você foi dispensado. E aí você vai informar por que você foi dispensado. Porque o controlador final fez a entrega do formulário, tá? Mas você vai ter que ter a informação do próprio grupo, não vai ter jeito, tá bom? Se ele não entregar e só tiver você abaixo, não tem saída. Você vai ter que entregar aqui no Brasil e preencher os 4 registros do bloco W. Ter todas as informações, receita bruta, capital social das 2 empresas, tá bom? Falando de preço de transferência de novo, para reembolso de despesa, eu recebi um dinheiro lá de fora que foi reembolso de despesa. Eu deveria fazer esse cálculo? Qual é a natureza do câmbio? Qual é a natureza do câmbio? O que o banco normalmente faz? O que o banco não tem código no Bacen? Esse é um grande problema que a gente enfrenta em relação a reembolso de despesa internacional. O que o banco normalmente faz quando fecha esse câmbio? Ele coloca lá, outros serviços profissionais. Como é que você vai discutir com a Receita que aquilo é reembolso de despesa? Outra coisa, qual é a natureza do reembolso? É um reembolso proveniente da sua prestação de serviço? Foi despesa de viagem. Ah, tá. É uma despesa administrativa que você fez. Tá. Você tem a relação o quê com a empresa lá de fora? Você é a prestadora dele? Não, é sócia. Tá. Tem relação de prestação de serviço entre as duas? Não.
Nem contrato de prestação de serviço entre as duas? Se você tiver um contrato de compartilhamento de custos, tá? E aí a Receita Federal, ela tem isso numa solução de consulta da COSIT, que é a 8 de 2012, tá? E esse contrato seguir todas aquelas condições da solução de consulta, você tem argumentos para não considerar isso como preço de transferência, tá? Mas aí o contrato precisa estar desenhado do jeito que está lá na solução de consulta COSIT, tá? Que aí você daria o tratamento de compartilhamento de custo com a empresa lá de fora. Só um parênteses, se você tiver algum contrato, nesse contrato de compartilhamento, tiver uma cláusula de prestação de serviço, aí você desfaz tudo. A Receita Federal vai exigir que você faça o cálculo de preço transferente. Se você não tem esse contrato, você não vai ter muita saída não, porque o câmbio, se você observar, certamente está com a característica de prestação de serviço. Porque não tem, no Bacen não tem código para reembolso, entendeu? Os câmbios, normalmente as corretoras e bancos atribuem prestação de serviço como natureza. E aí você não tem como se defender, ainda mais se você não tiver contrato nenhum, entendeu? Então, CRC queria agradecer a presença de todos, agradecer a Márcia, muito obrigada, Márcia, por mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade, pela presença de vocês, espero vê-los aí nos cursos que a gente faz aqui à noite, de manhã, à tarde, tem alguns alunos aqui, espero vê-los, viu? Inclusive o curso de ECF, tá bom? Meu e-mail está ali, se precisarem de alguma informação, alguma ajuda, estou à disposição, tá bom?